A situação é caótica na Argentina, caótica. 40% da população está na faixa de pobreza, eles estão com a inflação que a previsão é de chegar a 200% esse ano. Eu agora vou passar a fala para o Márcio Labre e já dar uma cutucada, porque assim, Márcio, a gente observou, como o Coronel Gerson Gomes já colocou, que governos que às vezes pela mídia é tratado como direita ou extrema-direita e nem sempre tem essa visão. Como o caso do Macri, né? Que o Macri, direita, não tinha nada. Outra questão interessante é sobre essa cronologia, essa história da América Latina, em que em algum momento da história nós tivemos um Brasil onde a educação era muito melhor. Você teve a Venezuela, a Argentina, o Uruguai em situações econômicas muito melhores. Eu passo para o Márcio Labre. Pois é. A gente vive num ciclo de... A América Latina está um pouco amaldiçoada, ela precisa quebrar esse ciclo de troca de narrativas, né, que ficamos muito refém da opinião e da força que a grande mídia, a mídia ainda exerce na opinião pública, na sociedade, gerando esse tipo de construção junto às pessoas. Então, a gente trazendo para esse... É muito fácil você ver canais como aqui o Sistema Globo de Comunicação, a própria Band, eles vão seguindo na mesma esteira, não vão seguindo na mesma linha, encontram algumas características que se assemelham com o escopo do campo da direita associado a um candidato, se aproveita daquele excentricismo dele, que ele tem toda uma... Na verdade, ele é diferente de tudo, né? Que já se viu, até pelo menos em termos de como performa midiaticamente. Em toda a América Latina, eu acredito que não tenha tido nenhum personagem parecido com Milei. Mas a primeira coisa que se coloca é um rótulo, um carimbo de extremista de direita, né? O objetivo é óbvio, que é ofender, né? O objetivo é criar um sentimento negativo para produzir na população, ou na sociedade, ou no eleitorado, seja como for, uma rejeição, tentar forçar isso. Mas o fato é que a opinião pública, nos últimos anos, com a chegada das redes sociais, ela acabou ganhando vida própria, ela acabou construindo sua própria massa crítica. Então, a força, a capacidade de influência nesse sentido, ela não é mais tão suprema como ela já foi em outros tempos. Então, hoje, por mais que a mídia tente associar o Macri a um extremista de direita, a qualquer rótulo que seja, o que vai prevalecer é a maneira como ele vai se comunicar com o seu eleitor, a maneira como ele vai alguns receios de transformar países em uma espécie de laboratório, né? Cobaia de laboratório. A Argentina é um país que tem um tamanho que não pode se dar esse luxo, né? De virar um campo de testes socioeconômicos. O Milei é uma pessoa que demonstra, na sua postura, nas suas atitudes, na maneira como ele passa todo suas proposições de governo, e muitas vezes eu sinto um certo receio, me assusta um pouco algumas posturas dele, que parece que são meio que irracionais. Então, olha, eu não seria tão otimista em achar que ele pode ser aí a solução para a Argentina. Eu entendo que assim, o ponto mais frágil de todas as propostas que ele coloca é a questão da dolarização da economia argentina, que é extremamente... Esse modelo já foi tentado pelo Carlos Menem nos anos 90, não deu um bom resultado, colocou a Argentina num buraco muito grande. A Argentina não tem condições econômicas de acompanhar a política monetária dos Estados Unidos, porque ela não quer fazer um pareamento, ela quer fazer... A proposta do Javier Milei é trazer o dólar, cédula de dólar americano, meio circulante americano, para rodar na Argentina e abandonar qualquer perspectiva de moeda argentina. Então, existem ainda alguns delays da conversão de valor com relação à falta de exportação. Eu tenho uma preocupação disso, no médio e longo prazo, trazer para a Argentina uma situação ainda pior. E aí que entra a minha preocupação, acabar de uma vez por todas colocando um projeto à direita, um projeto de desenvolvimento com as agendas que nós aqui nos identificamos,
colocar isso numa situação de tamanha desmoralização ao ponto de não ter mais uma nova chance durante longos anos. Então, eu gostaria, né? Eu não vou poder interferir nisso, porque o Milei nem me conhece, mas o que eu desejo é que ele tente ter um máximo de responsabilidade, porque neste momento o Milei representa um recomeço, uma possibilidade de retomada do poder na América Latina por um campo político-econômico que é o que nós precisamos aí trazer de volta e que, inclusive, é o tema central do que a gente está debatendo aqui hoje, que é uma governança no campo do livre mercado e a gente aí, de uma vez por todas, tentar se livrar dessa chaga que são os projetos de poderes socialistas. Olha, eu sou muito otimista em relação ao Javier Milei. Eu acho que ele tem, de fato, algumas posturas bem radicais, de fato, ele mesmo admite que ele é um anarcocapitalista, né? Então, mas eu estive lá mês passado. A situação é caótica na Argentina, caótica. 40% da população está na faixa de pobreza, eles estão com a inflação que a previsão é de chegar a 200% esse ano. Então, não existe outra possibilidade que não seja Javier Milei. O candidato à situação é, digamos assim, o grande culpado por isso tudo, que é o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia da Argentina. E foi esse cara que o governo, né, enfim, que os kirchneristas ali escolheram para representar o campo político da esquerda nas eleições. Tem a Patrícia Bullrich também, que é um pouco de centro, às vezes depende para centro-esquerda, centro-direita, de uma família muito tradicional lá na Argentina, mas eu acredito que a disputa vai se dar entre Milei e Sérgio Massa. Eu acho que essa questão da economia, né, a gente tem visto o que está acontecendo essa semana lá, nos últimos dias, né, com saques a supermercados, a lojas, estabelecimentos comerciais, algo que já aconteceu em 2001, né, eles estão repetindo o que aconteceu em 2001. Ontem, ou alguns dias atrás, a porta-voz do governo chegou a acusar o Milei de ter insuflado as pessoas para fazer isso, e é exatamente o contrário que ele faria, né? Ele está condenando. Já tem um sindicalista lá, um cara líder de movimento social que admitiu que está sugerindo que as pessoas, se elas não têm o que comer, elas devem invadir para roubar, e se não achar o que comer nos supermercados, elas peguem qualquer coisa que possam trocar por comida. Ou seja, está se criando um estado anárquico na Argentina, por incrível que pareça. Essa questão da paridade do dólar, eu acho também que eu não sei de fato como ele pretende fazer isso, porque é uma coisa muito difícil. A Argentina não deve ter reserva suficiente para simplesmente substituir a moeda, né, o peso por dólar. O peso, para vocês terem uma ideia, né, em algumas cotações lá no câmbio paralelo, eu pegava $1, trocava por 520 pesos. Então eu saía com o casaco cheio, tá? A sorte que era um inverno frio. Agora, se fosse no verão, eu ia sair com uma mochila. Algo que a gente viu acontecer na Venezuela. Então, eu acho que foi, de fato, uma surpresa. O Milei é um cara, concordo com o Márcio, é um cara que não dá. É difícil colocar ele em alguma caixinha. Ele é um cara muito diferente. Mas eu acho que é o que eu tenho falado muito com alguns argentinos, alguns amigos meus. Eles falam, olha, é o que a gente precisa. A gente chegou num ponto de ruptura tão grande do país que foi se esgarçando esse modelo socialista, esse modelo de esquerda, foi esgarçando o tecido social tanto que agora eles precisam dessa ruptura. Então acho que o Milei pode ser a solução para esse caso, mas de fato é uma incógnita, sobretudo nessa questão econômica. Como é importante, né, a eleição no Equador e a da Argentina, elas acontecem com uma semana de diferença de uma para outra, porque ela pode ou frear esse avanço da esquerda ou consolidar né, essa supremacia política da esquerda no continente. Então, é muito importante. São duas eleições assim cruciais para o continente, porque elas podem frear e aí, como o Márcio disse, permitir uma retomada a médio e longo prazo, ou consolidar de vez aqui a esquerda no continente, e aí vai ser muito complicado, porque aí entra aquele mecanismo do Foro de São Paulo, que a gente sabe que eles não jogam conforme as regras, né? Aliás, as 4 linhas para eles não funcionam, e aí fica muito mais difícil se eles tiverem com todo esse corredor vermelho que vai daqui até o Canadá, como muito bem colocou o professor, porque inclusive o México, Estados Unidos, Canadá, boa parte da América Central, vai ser muito difícil depois a retomada. Acho que seria
Seria quase como uma reconquista lá, né? De Dom Pelaio até os reis católicos. Durou 700 anos, claro que não estou exagerando, mas seria muito mais complicado. Então, seria um anteparo para esse avanço da esquerda se o Milei e o Noboa conseguirem confirmar o seu favoritismo nas eleições. O Noboa nem tão favorito assim, né? Mas eu acho que ele vai acabar aglutinando mais forças do que a Luiza. Sim, eu acrescento apenas uma preocupação, por isso que eu estou batendo muito na tecla de fazer uma governança feijão com arroz para poder retomar o controle, estruturar as bases macroeconômicas do país, estruturar razoavelmente a questão social, a questão de assistência, depois dá um pulo para o próximo passo, depois tenta ousar. A minha preocupação é trazer governanças com uma ruptura muito radical e isso acabar levando a uma situação de desapontamento da sociedade, e aí ela vai entregar de volta esses governos numa bandeja de prata para a esquerda. Então eu gostaria muito que houvesse uma certa prudência nessas oportunidades, essas novas janelas que a direita pode ter nos próximos anos aí de retomar a América Latina. Obrigado, Márcio. Agora... Sim? Só para complementar, porque é importante isso que o Márcio falou, para fazer o contraponto, porque o Macri foi um cara prudente, fez concessões e deu no que deu, né? As pessoas ficaram decepcionadas. Eu entendo a preocupação, eu compartilho dessa preocupação, mas não pode ser, por exemplo, o Milei não pode ser que nem o Macri, porque aí nós vamos perder e volta todo o processo novamente. Eu acho que ele tem que ser uma casinha além do Macri, né? Ou duas, ou mais. Mas, sem dúvida, com muita prudência, com muito cuidado e sobretudo, estabelecendo as bases, né, que é o que nos faltou aqui no Brasil, a gente ter uma base mais substancial de apoio para que pudesse a gente renovar, né, o mandato tão exitoso do presidente Bolsonaro. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.